Olá, pessoas, tudo bem? Tava aqui comendo uma pizza deliciosa e eu me lembrei de um tema que eu queria falar. Eu vou tentar ser sucinta, mas é uma coisa que eu não prometo porque é difícil. Eu vou abrindo algumas janelas e alguns parênteses, algumas portas e eu acabo me estendendo um pouco. Mas vamos lá, é a seletividade alimentar. Não é raro a gente receber o diagnóstico de autismo para a nossa criança e daí por diante a gente começa a colocar tudo nessa conta. É do autismo, é do autismo, é do autismo e a gente tem que ter muito cuidado, porque muitas vezes não é. Então, como é que a gente vai saber? Primeiro, eu preciso conhecer bem a minha criança e entender do transtorno. Então, eu preciso estudar e preciso observar muito meu filho. E vamos lá. É comum as crianças em determinada idade, em determinado momento da vida, apresentar recusa aí por determinados alimentos, geralmente frutas, legumes e verduras. Não é novidade para ninguém. Mas quando a criança ela tem o diagnóstico de autismo, a gente já logo fala, é seletividade alimentar. E faz o quê? Nada. Então, assim, gente, pelo amor de Deus, eu faço parte de alguns grupos de mães. Eu falo mães porque deve ter 2 ou 3 pais lá, mas a maioria é mãe. E aí eu leio coisas absurdas, eu já pensei isso várias vezes do grupo, até porque eu percebo que a maioria das pessoas estão lá porque elas querem validação de uma atitude, de um comportamento, e elas não querem informação, elas não querem orientação, ajuda, apoio, elas querem só que alguém chegue e fale, eu também faço isso e vida que segue. Então, assim, uma das coisas mais absurdas que eu escutei, que eu li, foi a mãe falando que a criança dela tinha seletividade alimentar. E essa criança só queria comer enroladinho de queijo e presunto. Assim, eu fico muito chocada, gente, muito chocada, porque eu não vou falar disso tudo não, é só bom senso. A minha mãe, que não tinha muito estudo, né, escolar, ela tinha um conhecimento muito óbvio para mim de que a alimentação de uma criança ela tem que ser saudável, com legumes, com frutas, um cachorro, o Ivan. Enfim, e assim, a gente, claro que, e olha que a gente, né, veio de uma época onde doce, refrigerante, aquela porcariada toda, era incentivado na alimentação das crianças. Então, assim, era raro ter um refrigerante na minha casa, um chocolate, biscoito recheado, assim, além da situação financeira, mas também era uma coisa que a minha mãe achava muito errado, ficar entupindo a criança dessas coisas. Então, vamos lá. E aí essa mãe me fala uma coisa dessa. Gente, pelo amor de Deus, você faz um pratinho de arroz, feijão, um legume pro teu filho, ele não quer comer, você vai lá e compra um enroladinho de queijo e presunto. Então assim, né, vamos lá. E aí, tudo tá sendo seletividade alimentar, e aí eu me coloco numa zona confortável para dar pão, 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 ou biscoito, 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 ou sei lá o que, ou enroladinho de queijo e presunto. E não é bem assim. Então, primeira coisa, o que é essa seletividade alimentar? Já que algumas crianças têm mesmo uma recusa, escolhe mais isso, escolhe mais aquilo. A seletividade alimentar ela vai ocorrer quando o indivíduo ele tem uma recusa, ele tem uma alimentação altamente limitada. Ele geralmente escolhe os mesmos alimentos, ele se recusa a experimentar uma coisa nova, seja aí, né, por motivos fisiológicos ou comportamentais, tá? Mas ele não vai mesmo. Então, você pode ter certeza que se seu filhinho não quis comer lá o arrozinho, o feijãozinho, a abóbora e a carninha, e aí você deu para ele clube social, tudo que tá vindo aqui é coisa que eu li, pessoas falaram, ouvi e li, não tá saindo da minha cabeça. Clube social com todinho. E aí ele aceita.
Gente, isso não é seletividade alimentar. E isso é você criando péssimos hábitos alimentares no seu filho, incentivando, inclusive. Porque se ele não quisesse comer e ele não quisesse comer, ou então, no caso, tem muitas crianças que eu vejo que só quer o leite, o leite, o leite, o leite. Aí sim você começa mesmo a se preocupar, né? Exatamente porque a gente vai falar um pouquinho lá da introdução alimentar. Então, assim, né, a criança ou o indivíduo que tem seletividade alimentar, ele pode apresentar aversão sensorial aos sabores, à cor, textura, ao cheiro da comida. É uma coisa realmente grave. E aí, se você insistir, a criança ela faz ânsia de vômito, ela passa mal, né? Então a gente precisa ter muito bem, muito claro. Geralmente a criança que faz isso, ela não vai te pedir um biscoito recheado para substituir essas refeições. Na verdade, ela vai começar a desenvolver aí até uma ansiedade, né, pelos momentos da refeição, porque ela sabe que aquilo ali não vai causar uma sensação bem ruim para ela, que ela precisa comer, mas não sabe como. Então, assim, é muito complicado. Então, a gente vai partir desse princípio aí de que não é muito difícil de você diferenciar uma criança que não está muito afim daquela comidinha e de uma criança que tem uma seletividade alimentar. E aí, aos poucos, ela vai perdendo o apetite, perdendo o interesse pela comida. Então, quando chega a hora das refeições, já começa a ser um pouco complicado, ela começa, né, a apresentar-se agitada às vezes. Então, isso tudo aí a gente precisa avaliar. E, obviamente, o que vai agravar a seletividade alimentar? Um momento, falta de rotina. Então, cada dia come num horário, cada dia come num lugar, come na mesa, come vendo televisão, come na varanda. Então, assim, aí agora eu vou... Qualquer criança, tá, gente? É muito importante que as horas das refeições sejam feitas. Eu não tô falando que tem que ser feito na mesa, mas que você escolha um ambiente agradável e que seja sempre ali aquele ambiente de referência que é o local das refeições. O uso de telas, ele não é adequado principalmente para esses momentos. E proibitíssimo se a criança ainda apresenta essas dificuldades aí para a hora da refeição, né? Então, se tem um ambiente muito conturbado, pessoas, barulho, briga, TV, não sei o que, pode agravar. A comida, como é que está sendo essa comida? Como é que está sendo a apresentação desse prato? Estou falando de você virar um chefe. Estou falando de você fazer uma apresentaçãozinha agradável aos olhos também. Aí agora eu vou entrar na introdução alimentar, porque aí vai vir lá de trás. Então, se você tá ali amamentando 6 meses, que é o mínimo recomendado, o mínimo, tá? Pela Sociedade Brasileira de Pediatria. Então, você amamentou durante 6 meses, a criança só recebeu o leitinho materno. E daí você vai introduzir a alimentação sólida. O que você faz? Joga tudo dentro de uma panela, cozinha, bate no liquidificador e dá para a criança? O que é isso? Gente, aí eu volto a dizer, há 40 anos, né, não se tinha o conhecimento que se tem hoje. Então, essa era a forma que a gente utilizava, que as pessoas, mães, né, até é indicado mesmo por pediatra, mas não se faz mais introdução alimentar dessa forma. Então, você já vai lá estudar. Se você tem filhinho pequeno que vai entrar na introdução alimentar, já vai lá estudar como que é feita uma introdução alimentar adequada. Você vai ofertar os alimentos na textura correta de cozimento, vai amassar com garfo o que tiver que ser amassado, nada de processador, nada de liquidificador, nada de peneirinha, feijãozinho com grão, só tem que estar massinho, bem cozidinho, é isso, gente, e tudo separadinho. Então, é claro que você já não vai... E aí tem isso, você não vai começar já com a comidinha, você vai começar com uma fruta hoje, outra frutinha, vai organizar o horáriozinho de refeição, que é diferente da amamentação, que é livre demanda, né? Então, a criança mama a hora que ela quiser, mas as refeições, a partir da introdução alimentar, você já começa a regrar qual é o horário das refeições da criança.
e vai introduzindo. Hoje eu vou introduzir um alimento assim, outro assado, não vai percebendo, deixa a criança manipular aquele alimento, brincar, vai lambuzar, passar na cara, no cabelo, não sei o que, não, até ela ganhar intimidade, entender e começar realmente, de fato, a se alimentar. Por isso que a introdução alimentar, ela ainda vai ser amamentada, que vai, né, nutrir ela, e o alimento ele vai sendo inserido ali, né, de forma bem gradativa, bem tranquilamente, mas de forma adequada. Então a gente começa por aí. E aí eu vou olhar na minha criança que hoje é seletiva, como é que foi a introdução alimentar dela, para eu também saber se não foi maus hábitos que foram criados. Eu dava tudo batidinho, tudo peneirado, ou seja, não foi sólido. Eu não introduzi alimentação sólida, eu introduzi líquido com outro sabor. Então aí a gente precisa tomar esse cuidado. E vamos lá. E aí então, durante a amamentação, antes da introdução alimentar, a mamãe, ela pode variar o cardápio dela ali dentro do que é permitido, que não interfere, né, numa amamentação, um alimento que vai interferir de forma negativa na amamentação. Ela pode variar bastante o cardápio dela, porque isso aí modifica também um pouquinho o sabor do leite materno. E aí a criança já vai se adaptando com isso. Gente, são percepções sutis, mas que fazem diferença, tá bom? Então vamos lá, passou a introdução alimentar, a criança já tá grandinha, ela já se alimenta e um belo dia ela não quer comer tal coisa. Ok, eu coloquei no seu prato A, B, C, D, ela não quer comer o D de jeito nenhum, tudo bem. Mas eu não vou pegar e dar o biscoito de chocolate no lugar, vou dar o danoninho no lugar, ai tadinho, porque ele não comeu tudo, então eu vou dar um biscoito de maisena com leite. Aí você já começou a criar um hábito e a criança, gente, ela incorpora rotinas, principalmente a criança com TEA, ela incorpora hábitos e rotinas muito rapidamente. Então, se a sua criança não se alimenta de forma adequada e você vai lá para tentar suprir, coloca um negócio que, né, é não adequado e um sabor mais atrativo, vamos colocar dessa forma, você já está criando um problemão para você. Então, é basicamente isso, gente. Cuidar, né? Quem ainda pode cuidar da parte da amamentação, a mamãe, né? Se alimentar bem, variar o seu cardápio. Na introdução alimentar, estudar sobre a introdução alimentar, fazer da forma mais correta possível, ter muita paciência. A primeira vez, aí vem lá, agora um pulo do gato. A primeira vez o primeiro alimento que eu ofereci para o meu filho foi mamão. E a primeira vez que eu ofereci o mamão, eu fiz amassado no garfo, como poderia também. Era uma das formas, ou aquele método BLW, eu não me lembro muito bem, né, gente? Meu filho já tá 4 anos, a memória já é que você faz os cortes da forma segura para a criança poder comer sozinha. E eu amassei com um garfo mamão, ficou tipo, né, uma papa de mamão. Nossa, o Guilherme cuspia. E eu chateadíssima, porque eu amo mamão e eu acho que é importante. E ele, quando começou a introdução, ele sempre teve aí um probleminha mesmo de intestino, mesmo quando era amamentado só no peito. Às vezes, né, ficava alguns dias, teve uma vez que ele ficou, acho que mais de 10 dias, sem evacuar. Então, eu já queria logo tacar mamão na criança. E aí ele cuspiu, ele não gostou, ele não comia de jeito nenhum. Eu fiquei chateada, triste, mas vamos lá, tem que ter calma. Mas assim, eu sei que é difícil porque eu fiquei bem ansiosa também. E depois de umas 2 tentativas assim, eu resolvi cortar né, no tamanho seguro e dar cortadinho e não amassado. Porque o mamão, se você só apertar, ele se esmaga. E foi o pulo do gato, o Guilherme amou dessa forma. Então eu sempre tinha que escolher um mamão que tivesse, né, firminho, bem docinho, e aí ele comia muito bem. E aí, se eu insistisse durante meses no mamão amassado no garfo, ele não ia querer. Ele nunca ia comer mamão. E outra, eu ia começar a falar, meu filho odeia mamão, meu filho não gosta de mamão, e vai indo seletividade alimentar. E não era só a apresentação do prato. Entendeu? Então, é disso que a gente está falando. Se você costuma, está habituado a fazer de uma forma, pensa numa outra forma de apresentar aquele alimento, tá? E
frutas, enfim, tudo. E agora uma outra, e aí tá, a gente continua falando da seletividade alimentar real, daquela que a gente já descartou, que não é só um períodozinho aí de recusa da criança. Ai, o meu filho, ele só come banana, não come mais nada, só come banana. Aí tá eu lá querendo que eles comam laranja, abacaxi. Gente, da banana pro abacaxi, o que eles têm em comum? Nada, são só frutas. Ou melhor, eu tenho em comum que são frutas. Pronto, acabou. Não tem sabor parecido, textura parecido, cor parecido. Então, quando a gente está pensando, eu tenho um filho que só come A, eu preciso pegar quais os alimentos parecidos com o A, em textura, em cor, né? E o sabor, é claro que nem tudo vai ser, mas que se aproxime um pouquinho. Então eu me lembro que teve uma época que o meu filho estava muito fissurado em melancia. Melancia, tava, né? Ainda tá, agora que esfriou, graças aos deuses. E eu tirei, cortei melancia, porque eu acho melancia... E ele queria comer de manhã em jejum, tá? Esse é o primeiro cafezinho da manhã dele. E eu comecei, e ele precisava do mamão, como eu falei, embora a melancia seja bem hidratante, tem fibra também, mas vamos lá. E eu colocava lá no fundo da vasilhinha, do potinho dele, uns pedaços de mamão, vermelho com vermelho, tá ótimo. Mas e a textura que é totalmente diferente. Claro que o Guilherme não comia, claro que ele reclamava quando ele viu o mamão lá no meio. E aí eu fui começando, da melancia eu fui pro melão, aceitou bem. Do melão fui pra pera, fui fazendo uns pulinhos. E logo depois ele, né, começou a aceitar outras frutas, desde que estivesse recheada ou com cobertura de melancia, que eu costumo dizer, que eu podia colocar qualquer fruta no potinho, desde que tivesse ali uns pedacinhos de melancia também. E aí ele comia muito bem. Então, assim, o Guilherme, ele não apresenta uma seletividade alimentar severa. O que o meu filho apresenta de um modo bem acentuado, eu diria que moderado, é a rigidez cognitiva. Então, o Guilherme, ele tá muito acostumado com isso é assim, 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 eu como esse desse jeito, desse jeito, desse jeito, e aí vem um negócio novo, iogurte é um troço que ele não desceu mesmo, não consegui. Nem o bendito do Danoninho, que apesar de tudo eu dou graças a Deus, mas assim, ele teve baixa de vitamina D, e daí vamos já fazer outro parênteses, a criança que não está se alimentando de forma adequada precisa fazer um acompanhamento médico, fazer exames para ver se está, né, as taxas, se precisa fazer suplementação, como que vai ser feito. E para além disso, se for algo realmente severo, tem que procurar ajuda terapêutica, tá, gente? A gente não dá conta. Então, a gente não pode deixar a criança sem comer e também a gente não pode inserir e incentivar que ela se alimente mal só para ela comer. Você dá miojo pro teu filho achando que, pelo menos ele não ficou com fome, sinceramente, é melhor ter ficado com fome. E você procurar uma ajuda para ver o que vai ser, como que você vai poder resolver esse problema. Não alimentem as crianças com esses alimentos inadequados, que não são adequados nem para os adultos. Isso é muito sério, gente. Criança em fase de desenvolvimento, de crescimento, e principalmente as crianças neuroatípicas, elas precisam estar ali com as vitaminas tudo certinho, ter esse acompanhamento. Então, meu filho estava com baixa de vitamina D. Por quê? Parou de tomar leite, de manhã não queria, e muitas frutas e tudo, mas não estava sendo suficiente. E aí, da minha cabeça, eu falei, quem sabe ele gosta do Danoninho, vou comprar. Comeu com uma boca horrorosa e não quis saber mais. Aí falei com a pediatra, ela falou, que bom, porque não ia adiantar nada, é puro açúcar e não ia resolver o problema da vitamina D. Vitamina D e cálcio, tá? E aí foi isso, então teve que suplementar mesmo. Mas o Guilherme come bem, só que às vezes ele faz um rodízio de cores. Tem época que ele não quer nada amarelo no prato dele. Tem época que ele não quer nada verde, escuro, aí o verde claro ele come. Tem época que ele não quer nada vermelho. Se tiver um filetinho de pimentão lá na carnezinha, daquelas que você cozinha na panela, que o pimentão praticamente dissolve, e ele tira com o dedinho e bota lá no cantinho do prato.
Agora, porque eu ensinei, porque antes era um escândalo. Era choro, empurrava pratos, se deixasse jogava no chão. Aí até eu descobri que é algo ali dentro que deixa ele muito incomodado sensorialmente, eu ficava também muito desconcertada. Então hoje eu já sei, se eu botar o prato na mesa e o Guilherme começar a dar show, eu já vou lá saber o que que você não quer, mostra pra mamãe. E aí vamos lá pra gente tirar. Entendeu? Porque é muito simples pra gente, eu não quero deixar no cantinho. Mas pra criança que tem a deficiência na comunicação, não é nada simples, tá? Então, gente, é basicamente isso. Conhecer o TEA, conhecer a criança e fazer anotações e observações de por que ela está se desregulando ou rejeitando aquele alimento. Tá dentro do que é seletividade alimentar ou tá tipo, hoje não tô afim de comer verdura. Vamos ver o que é isso. E aí, se for isso, você negocia do jeito que você, adulto, mãe, pai, acha melhor. Olha, então tá bom, hoje você não vai comer no almoço, mas no jantar você vai ter que comer. Enfim, cada um que vai saber o seu. Mas a seletividade alimentar, ela não funciona assim. Ela realmente é um distúrbio aí, e aí tem que acompanhar com os médicos, os nutricionistas e os psicólogos. Mas o que a família pode fazer enquanto isso? O que eu falei, tentar modificar a apresentação dos pratinhos. Eu não tô falando de fazer carinha feliz, sorridente, não, gente, não é isso. Ali não é a questão do lúdico para criança. Essa da carinha feliz pode ser para aquela que às vezes, não tô a fim de comer a verdurinha hoje. Mas a seletividade alimentar não, isso não vai mudar nada. Mas a apresentação, como eu disse, lembra lá da história? Mamão amassadinho, cuspiu. Mamão cortado em cubinhos, aceitou super bem. Então, às vezes, se a criança é verbal, se a criança sabe falar, pergunta para ela como que ela prefere. Às vezes ela também consegue te mostrar. Coloca duas coisas para ela escolher, ver se ela, se estiver assim, você come, você quer experimentar uma pontinha. E aí vocês vão tentando fazer dessa forma. A rotina, horários para comer tudo direitinho, o local, né, sagrado ali, o lugar de comer. O meu filho não gosta que mude nenhum lugar da mesa. E eu já mudei ele umas 3 ou 4 vezes só de maio e junho. Entre maio e junho, né, que a gente tá no começo de junho, eu já mudei ele de lugar 4 vezes. Porque eu fico trabalhando essa rigidez dele. Mas quando eu vejo que é algo que atrapalha muito, aí eu deixo para terapeuta fazer lá. E aí aqui em casa eu vou, né, bem devagarzinho. Deixa eu ver se eu me lembro de mais alguma coisa. Eu acho que eu falei de tudo. Que é importante. E principalmente, gente, não briga com a criança, não força a criança, porque aí você vai ter uma outra problemática. Você vai começar, pode desenvolver uma ansiedade, uma depressão, enfim, N fatores. Então, assim, por isso que é importante a gente conhecer, para pedir ajuda e para saber trabalhar da forma correta. Tá bom? O vídeo ficou extenso, eu já imaginava. Mas eu acredito que falei o que era necessário e eu espero que chegue em pessoas que de repente estão com muita dificuldade aí, tá? Pra dar um norte, né? E até o próximo tema.